E isso me entristece muito porque uma das coisas mais básicas que a gente tem de treinamento físico é a capacidade cardiorrespiratória. E se a gente não sabe nem prescrever um treino aeróbio para o nosso aluno, né, a gente ainda está muito abaixo da nossa capacidade como personal trainer. Uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia das academias aí é o personal chegando para o aluno e falando assim: sobe ali na esteira, vamos fazer um cardiozinho aí de 10 minutos, de 15 minutos, 20 minutos, sem controle de intensidade, sem controle de frequência cardíaca, de nada. E isso me entristece muito porque uma das coisas mais básicas que a gente tem de treinamento físico é a capacidade cardiorrespiratória. E se a gente não sabe nem prescrever um treino aeróbio para o nosso aluno, né, a gente ainda está muito abaixo da nossa capacidade como personal trainer. E é por isso que eu resolvi criar esse vídeo aqui para vocês. Isso aqui vai ser um guia para vocês utilizarem na prática de vocês de intensidade de treinamento aeróbio. Isso vai ser muito útil no dia a dia de vocês para saber quando que você vai usar cada nível de intensidade, como que você faz para utilizar os níveis de intensidade da forma mais estratégica possível no treinamento, para você não afetar, por exemplo, a musculação, e como que você monta as suas estratégias de treinamento com base nessas intensidades, né? Então esse guia vai ser bem útil para aquele profissional que está querendo implementar aí na sua prescrição de treinamento um treinamento aeróbio de alta qualidade. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CITES Consultoria e aqui é o canal onde você aprende a ciência da prescrição de treinamento físico aplicado na prática. É aqui que você aprende as estratégias que o personal trainer tem que ter para otimizar o resultado dos alunos dele. E hoje nós vamos falar sobre intensidade de treinamento aeróbio. Eu tenho duas ressalvas rápidas para a gente fazer aqui. Primeiro eu vou dar um guia geral para vocês, tá? Então isso aqui não é aquele guia que você tem que seguir aqui esse padrão, esse protocolo exato que eu vou passar, porque eu acho que eu te ensinando esse guia geral vai te dar uma possibilidade muito maior de utilizar essa informação que eu tenho para passar aqui hoje. Poderia chegar aqui e mostrar protocolos específicos para vocês, só que aí isso ia ficar muito engessado, ia ficar mais difícil de você usar na sua prática. Com esse guia geral, você vai com certeza entender cada classificação aqui e vai poder fazer, ah, beleza, quando eu tiver um aluno desse caso, eu vou usar dessa forma. A segunda questão é que a gente vai separar aqui no nosso guia em níveis de intensidade. Mas você não obrigatoriamente você tem que estar separado nesses níveis de intensidade. Você pode fazer um mix de intensidade no mesmo protocolo de treino, né? E a grande maioria dos protocolos de treino vai ter esse mix de intensidade. Aqui é só para você entender a predominância daquela intensidade vai ser o que vai determinar o objetivo. Então quando a gente, por exemplo, vai trabalhar a intensidade mais leve é porque a gente tem um objetivo em mente. Quando a gente trabalha a intensidade mais alta, tem outro objetivo em mente. Só que quando a gente vai trabalhar a intensidade mais alta, a gente vai ter um momento que a gente vai começar mais leve porque a gente precisa ir crescendo até essa intensidade mais alta. Pode ficar tranquilo que vai ficar tudo mais claro a hora que a gente começar a nossa explicação aqui. Então, sem mais demandas, vamos direto ao conteúdo. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o nível de intensidade leve, tá? O que é o nível de intensidade leve e quando que a gente utiliza? O nível de intensidade leve é quando a gente considera ali de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Seria aquela caminhada para as pessoas minimamente condicionadas. Seria um treinamento físico onde o aluno ele consegue até cantar enquanto ele está fazendo o treinamento. Ou seja, a respiração dele não fica tão afetada a ponto que ele não consegue cantar enquanto ele está fazendo aquela prática. Essa prática de intensidade mais leve, ela serve para quê exatamente? Qual que é o objetivo de fazê-la? Primeira coisa, mais básica de todas, um aquecimento. Você aquecer esse aluno, né, aumentar a temperatura corporal dele, é interessante você utilizar. Segunda coisa, é acumular mais volume de treinamento, porque quando você tem que acumular volume de treinamento, se você fizer ele muito intenso, fica mais difícil de você acumular. O seu aluno vai ficando fadigado, isso vai prejudicando esse acúmulo de volume. Então é uma das estratégias que nós temos de acumular mais volume de treino. Ah, Renato, mas eu vou acumular um volume que ele não é tão bom assim. Não, mas é uma forma que você tem de acumular volume sem desgastar demais o seu aluno. Terceira coisa, aumentar o gasto energético do seu aluno sem exaurir demais a musculatura dele. Então, por exemplo, um aluno que já está fazendo um treino de musculação, se você vai trabalhar com mais intensidade na parte cardiorrespiratória, você começa a competir um pouco com a musculação. Então, se você quiser aumentar o gasto energético desse aluno sem ali competir com a musculação, né, uma das excelentes estratégias é utilizar um cardiorrespiratório mais leve, tá, de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Outra utilidade comum da intensidade leve é você recuperar o seu músculo, ou seja, né, fazer aquele aeróbico de inversão, onde você está fazendo ali um treinamento que vai auxiliar na remoção de lactato, que vai auxiliar na recuperação muscular do seu aluno, e essas são basicamente as principais finalidades do treinamento mais leve, né? Lembrando, né, o grande lado contra da intensidade leve é que ele demora muito tempo para ser feito, né? Então, aumentar o gasto energético utilizando
a prescrição de treinamento aeróbio leve, você vai gastar muito tempo para fazer, né? Mas pode ser feito. Vamos passar para a próxima etapa então, o nível moderado, né? A intensidade moderada, que está ali entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. Para quais são as finalidades que a gente vai utilizar essa intensidade? Basicamente, acumular mais volume, que a gente consegue acumular mais volume, até porque aumentou um pouco a intensidade, o volume ele fica até mais viável para essa prática de treinamento. Segundo, você treina um outro sistema energético, né? Nesse nível aqui, por exemplo, o seu aluno já não consegue mais cantar, ele até consegue conversar enquanto ele está fazendo essa prática de intensidade moderada, mas ele não consegue cantar igual ele conseguia antes. Por quê? Porque a respiração dele vai ficando um pouco mais ofegante, então ele consegue conversar, ele está interagindo ali, vamos supor, né? Mas ele não consegue fazer igual antes na atividade leve, que ele consegue cantar. E, inclusive, esses termos que eu estou utilizando aqui é usado pelos guias, as diretrizes de treinamento físico do Canadá. Eles que utilizam esses parâmetros aí para avaliar a intensidade. E terceira coisa, você aumenta o gasto energético do seu aluno em menos tempo. Ou seja, vamos supor, eu preciso de uma prática lá dentro do meu planejamento, meu aluno precisa de fazer um cardiorrespiratório que ele vai gastar 300 quilocalorias. Você consegue fazer em bem menos tempo quando você utiliza a intensidade moderada e é aquela intensidade que vai ser a melhor custo-benefício para a saúde cardiovascular. Por quê? Você não vai nem exaurir demais aumentando muito a intensidade, você vai fazer uma intensidade boa e também não vai fazer leve demais a ponto de não sofrer adaptações positivas para o sistema cardiovascular. Então costuma ser ali a intensidade ideal para quem está procurando só um cardiorrespiratório focado em saúde cardiovascular, tá bom? Não que você não tenha um aumento, uma melhora da saúde cardiovascular treinando em baixa intensidade e em alta intensidade, mas seria ali uma zona ótima, né, balanceada entre as duas zonas de intensidade. E agora vamos falar da nossa terceira e última zona de intensidade, que é a intensidade alta, que varia de 80% da frequência cardíaca máxima até 100% da frequência cardíaca máxima. O que a gente vai trabalhar nessas zonas de intensidade, para quais que são os objetivos? A primeira coisa é desenvolvimento de performance geral e velocidade, né? Então, quando você trabalha numa zona de intensidade mais alta, é com o intuito, às vezes, de desenvolver a sua performance, desenvolver a velocidade que você treina naquela modalidade aeróbica que você está fazendo. Essa é a primeira coisa. Segunda, a eficiência máxima de gasto energético, ou seja, é a forma que você tem melhor de gastar mais calorias em menos tempo, ele acaba sendo muito mais eficiente. Então, igual o exemplo que eu dei anteriormente, preciso gastar 300 quilocalorias no treinamento, se você treinar em altas intensidades, você vai gastar bem menos tempo para fazer. Quarto ponto, em termos de adaptações cardiorrespiratórias, do ponto de vista de você melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, ou seja, VO2 máximo, é a zona de treinamento mais fundamental, Ou seja, você, para ter essas melhorias de forma eficiente, você precisa treinar ali de 80% a 100%. Como eu falei, todo o protocolo de treinamento vai ter um mix dessas zonas, só que você tem que predominar mais nessa zona se você quiser desenvolver sua capacidade cardiorrespiratória, ou seja, seu condicionamento físico em geral, você ter mais fôlego, no linguajar dos nossos alunos, para você ter mais fôlego, você tem que trabalhar em intensidades mais altas. Lembrando que a intensidade alta, o seu aluno ele já não consegue conversar naturalmente com você. Nessa zona de intensidade, ele vai ter que estar com a respiração tão ofegante que ele pode até conversar contigo, mas vai ser a cada palavra que ele for falando, ele vai ter um intervalo ali para recuperar o fôlego dele, tá? Então, basicamente, essas são as 3 zonas de intensidade. Esse é um guia prático para vocês utilizarem, mas como eu falei, não fiquem presos às zonas de intensidade somente, eu tenho que usar a moderada agora, eu tenho que usar a alta agora. Você pode fazer um mix delas, por exemplo, Você pode ter um protocolo onde o seu aluno começa na intensidade leve, depois ele vai para a intensidade mais alta e depois ele mantém na moderada, Tem vários protocolos que você pode fazer. Se você quiser saber mais sobre protocolos de treino aeróbio, de como que você otimiza essa capacidade cardiorrespiratória, a gente tem um curso excelente na CITIOS, que é a certificação CITIOS Trainer Pro. Lá você vai aprender tudo que você precisa sobre prescrição de treinamento cardiovascular. Curso bem interessante, ensina a calcular METs, como que você pega até as atividades do dia a dia do seu aluno, como, por exemplo, a caminhada, que ele faz do trabalho até em casa, a ida no supermercado, por exemplo. Tudo isso você consegue fazer cálculos estimativos para você saber quanto que está sendo ali o trabalho cardiovascular semanal do seu aluno. Ou seja, um curso bem interessante aí e focado para aquele personal trainer que está querendo melhorar a prescrição de treinamento dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e acompanhe, que a gente está sempre postando novos vídeos com alta qualidade aqui de conteúdo e sempre aplicado para a prática do dia a dia profissional. Mas você não precisa acabar aqui, você pode ver esses outros 2 vídeos que eu deixei aqui na tela para que você continue o seu aprendizado e cada vez mais capacitado de gerar resultado para os seus alunos.
Valeu e até a próxima.